agora, Rádio Revista André Luiz. Apresentação: Estela Pavanelli, Adriana Galo e Vanessa Cavalcante. Olá, bom dia para você que está ligado aqui no programa Rádio Revista André Luiz. Nós já estamos ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, nesta quinta-feira, 25 de julho de 2019. É muito bom ter a sua companhia, a sua audiência sempre. Eu, Vanessa Cavalcante, aqui na apresentação, te desejo uma ótima quinta-feira e também para a Estela Pavanelli. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos, aos meninos da técnica, Adriana, a você que nos ouve, que nos vê, que nos acompanha toda semana aqui, hoje no Face, novamente. Também. Que alegria, né? É um prazer estar aqui novamente. Muito bom, né, Estela? Mais uma semana, mais um programa. E gratidão por isso, não é? Porque às vezes a gente não pode vir por um motivo ou por outro, a gente sente tanta falta. Verdade. Então é com muita alegria que estamos aqui. Muito bom. Bom dia, Adriana Galo, tudo bem? Tudo bem, Vanessinha. E você? Como Tudo foi a bom. semana? Ótima. Delicinha, né? Bom dia, Estela, nossos amiguinhos aí da técnica, vocês todos que estão sempre nos acompanhando toda quinta-feira, né? Nos ouvindo, nos dando boas energias, participando. E hoje nós estamos no Face, ó. Chega aí com a gente, tá bom? É verdade, é sempre muito bom, né? É uma delícia. É uma delícia. E você participa também pelo nosso telefone, que é 0800 979 5011. Vai lá ligando e falando com a Verinha, que ela está aguardando a sua ligação. Hoje o tema é como atingir o aprimoramento pessoal. Como você faz? O que você acha que devemos fazer? Participe enviando o seu comentário e também, se você já estudou, né, a obra Os Mensageiros, a gente vai se basear lá, tá? De Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. E você também participa pelo nosso WhatsApp, que é 11 99643 3827. Salve esse número aí no seu celular, envie a sua mensagem de texto, áudio ou também um vídeo aqui para o programa. E estamos lá no YouTube também, tá bom? A transmissão ao vivo, YouTube, Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. E hoje a gente vai estudar essa obra que relata algumas experiências de espíritos que reencarnaram com instruções específicas para atingir o aprimoramento pessoal, mas que nem sempre foram bem-sucedidas em suas tarefas. Mostra a necessidade do estudo, da prática e do trabalho aplicados na esfera íntima de cada um, para que o retorno à pátria espiritual aconteça com a certeza do cumprimento dos compromissos assumidos antes de renascer. Então, quais são essas instruções específicas que os espíritos possuem para atingirem o aprimoramento pessoal, né, Estela? Isso. Eu diria para as pessoas que vão ler o livro Mensageiro, aquelas que já leram e gostaria de ler de novo, que começasse pelo prefácio. Porque o prefácio desse livro, Vanessa, dá um estudo de horas. Só o prefácio dá legal. Um estudo de horas. Ele tem um conteúdo muito bom. Bacana. Eu vou ler um trechinho bem pequeno do prefácio que vai responder essa pergunta e depois a gente conversa e elabora essa questão. Tem um parágrafo do prefácio que fala assim: o espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente. Mas muito mais do que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo e pelo autoaperfeiçoamento. Então, respondendo a sua pergunta, não basta a nós só estudo, né? Porque nosso espiritismo é ótimo para estudar, tem muitos livros, a gente procura as casas espíritas, os cursos de doutrina, e aí a gente acha que isso basta, né? Nós conhecemos a teoria da doutrina espírita. Então, parece que para a gente nos modificar, ou para a gente o nosso processo evolutivo, basta o estudo. Sim. E nesse parágrafo fica muito claro que não, nós precisamos colocar esse estudo
à prova, Sim. colocar na prática. Então, de que forma? Nos integrando à vida, né? Vamos à luta, vamos pôr em prática tudo isso que a gente estuda, né? E a doutrina espírita oferece isso. Vai à luta, vai à prática, se modifique, né? Coloque o seu se modifique, se aperfeiçoe naquilo que você estudou, né? Então, é isso que vai fazer com que a gente se modifique, que a gente evolua. Certo. Não é? Então, esse pequeno parágrafo aqui, tão já curto, dá um estudo, né? Já dá um estudo. E tão pequenininho, ele fala assim, né? Como você fala, pergunta, quais as instruções específicas que os espíritos possuem para atingir o aperfeiçoamento pessoal. É isso. Não é só o estudo, porque a gente fala assim, nossa, eu sei conheço as 5 obras de Kardec, já li tudo, já sei tudo, né? Mas e a prática? E a prática? As casas espíritas oferecem, né, trabalhos. Né? Tem muitas atividades na Casas Espíritas para você colocar em prática, que é isso que André Luiz vem fazer nesse segundo livro da obra. Né? Ele aprendeu muita coisa em nosso lar e agora ele vem praticar. Né? Colocar em ação, né, isso. Adriana? É isso mesmo, né? Essa questão de atingir o aprimoramento moral, o aprimoramento pessoal, ele depende muito mais do eu, né? Do que está dentro de mim, não do externo. Então, aqui na obra, os espíritos vêm colocar para nós, André Luiz, na sua pesquisa, né, no seu lidar, no seu conhecimento, né, nesse conhecer os mensageiros e o que eles fazem, ele traz para nós o que é preciso fazer para atingir esse aprimoramento pessoal, desculpa. Que na verdade o aprimoramento pessoal tudo, né? Inclui o moral, né? Mas aqui a gente está falando do pessoal, Isso. mas esse aprimoramento pessoal está muito mais no fazer, no ser, né? No como fazer, em quem eu sou. E muitas vezes, quando alguém pergunta quem você é, né? Se alguém perguntasse isso para mim, eu sou mãe, eu sou... Não, você não... É quem é Adriana, né? Quem é ser professora, ser mãe, isso são atividades sociais, né? Eu não sou os meus atributos, ou seja, eu não sou a minha profissão, eu não sou a minha colocação no lar, não. Quem sou eu? Né? Eu sou espírito, eu sou o que eu sinto, eu sou o que eu faço, eu sou o que eu vivo, né? E Kardec também coloca no capítulo 20, né? Do livro dos Espíritos, e também tem no capítulo 27 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que vem colaborar com essa questão aqui, Me ratificar, né? Ratificar o que está aqui já no livro dos Mensageiros, que é o que nós precisamos ser, pessoas de bem, não é? E o Aniceto coloca numa das palestras dele, aqui no livro, que ele fala assim, nós temos para ser uma pessoa de bem, para a gente construir esse aprimoramento pessoal, eu preciso, além de estar trabalhando, ou seja, disposto a servir, a trabalhar, eu tenho que ser mais do que um trabalhador, eu tenho que ser um servidor. Por quê? Trabalhar por trabalhar, você vai lá e faz por sua obrigação, né? Eu tenho obrigação de trabalhar. Quando eu estou servindo no meu trabalho, e esse servir é tanto no trabalho na casa espírita, como o trabalho no seu lar, como o trabalho profissional, na sua profissão, voluntário, não é verdade? Voluntário, o servir. Quando eu sirvo, eu estou colocando um pouco de mim. Não é uma obrigação, você não faz por obrigação, não é? Esse é o aprimoramento moral. Não é esperar que o que está lá fora mude o que está aqui dentro. Mas o que está aqui dentro precisa mudar o que está lá fora. Então, como a Estela colocou, o estudo pelo estudo não me traz nada, né? Mas o estudo, ele tem que trazer alguma mudança. E essa mudança é o meu interior. Eu não consigo mudar o meu lar se eu não mudar a mim mesmo, né? Então, aqui, ó, ele coloca pra gente, semear sempre a boa semente, sem preocupação de resultados imediatos. Ou seja, a minha mudança não vai ser assim, do dia para a noite. E Deus sabe disso. E os bons espíritos sabem disso. E esses mensageiros, eles foram preparados e estão sendo preparados para atingir isso.
É por isso o nome? Os mensageiros? Os mensageiros. Os mensageiros. Né? Vem trazer a mensagem, as mensagens do quê? Qual mensagem que vai trazer? Qual seria essa mensagem? E os requisitos para ser um mensageiro ele é bem intenso, né? Um requisito bem forte. A gente veio até meio preocupada, eu e a Estela conversando no caminho, falou assim, gente... Eu não li isso na primeira vez, eu falei com a Adriana, eu não li isso. Eu acho que não tinha essa parte. Não tinha, não, é outra edição. Porque ele coloca que para ser um mensageiro, aqui, né? Ele fala para André Luiz, para ser um mensageiro, primeiro você precisa se modificar. Porque a gente acha que mensageiro é levar o bilhetinho e voltar, né? E você se vira com a mensagem. Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Você, para ser um mensageiro, você precisa se modificar. Você precisa ser uma pessoa do bem. Porque você vai levar uma mensagem do bem, para que essa mensagem seja eficiente, seja eficaz, para que o seu trabalho seja eficaz. Porque você vai levar uma mensagem do Cristo. E então você precisa se modificar. Você tem que ser a mensagem, né? Você tem que ser essa mensagem. Porque como que você vai passar uma mensagem, apenas entregar um papelzinho, ó, e você leia, né? Eu entrego um papelzinho para você. O problema é seu, eu nem tomo consciência da mensagem, não. Certo. É o tal do exemplo, né? Como é que nós vamos fazer uma coisa e não ser o exemplo daquilo? Então, na primeira palestra, na primeira conversa, inclusive, ele fala, olha, se aqueles que não estão dispostos a servir, voltem e trabalhem em outro departamento, não neste. Não está preparado. Não está preparado para isso. A importância que é esse trabalho. Né? Então, a gente ficam 3, ali tem poucas vagas. Ele fala, quem não está preparado, volte e se candidate a trabalhar em outro departamento. Porque neste, nós precisamos desse requisito. Só para quem quer realmente ser. Aí, trazendo isso para a doutrina, né? Que ele fala aqui, esse livro é para espíritas, não é? Porque ele fala aqui do compromisso assumido. E do tanto de espíritas que falharam nesse cumprimento do trabalho. Tem 5 casos e os 5 falharam. E esses 5 vieram, né, com todos os requisitos para dar certo. Para dar certo. Tinha toda a estrutura, eles tinham toda a estrutura, né, para dar certo. E quando chegou mesmo aqui, assim não deu. Será que a gente devia continuar esse programa? Vamos mudar o assunto? Ou melhor, vamos pedir para os ouvintes mandar receita para a gente não falhar? Queremos saber muito. Como não falhar. Porque aí ele está falando aqui para os espíritas. Tanto é que no começo, né, o Emanuel lá no prefácio, que é muito importante não pular esse prefácio. Às vezes a gente acaba pulando. Esse prefácio é essencial para dar uma introdução para o tema. Vários dias de estudo, né? Tem centros que estudam esse prefácio mais de um dia. Né? Então, é o servir para ser servido também. O servir para ser servido. Então, assim, trazendo para a doutrina... Não adianta, não serve só a gente usar o programa, vamos usar o nosso programa aqui, Rádio Revista, levar a mensagem do Cristo, né? Não basta a gente levar apenas o conhecimento, a gente tem que ser, né? Então, essa é a responsabilidade, aqui nós estamos sendo chamados todos os dias, e é o que ele coloca, todos os dias nós somos chamados a essa tarefa. Todos os dias. E os bons espíritos e o Mestre Jesus, ele tem uma paciência infinita conosco, né? E quando você tem esse atributo, quando você tem a mediunidade, é mais uma chance que é dada a nós para que nós consigamos servir com amor essa seara do Cristo. É uma oportunidade. Por que nem sempre nós somos bem-sucedidos nessas nossas tarefas, né, Adriana? Então, né? Por que será que a gente... nem sempre nós somos bem-sucedidos, é fato, né? E aqui está colocado assim, mesmo tendo todos os atributos para dar certo, não conseguiu. Né? Os 5, todos eles tinham como fazer direito. E mesmo assim não foram bem-sucedidos. Aí alguns falam assim, mas se eu lembrasse, talvez eu conseguisse. Não necessariamente. Muitas vezes a gente poderia até piorar a nossa situação, porque a gente dá conta, né? A gente consegue. Nem sempre somos bem-sucedidos em nossas tarefas, porque falta para nós um quesito chamado confiança, né?
a gente precisa confiar e estar muito mais voltado à nossa consciência, né? Estar muito voltada às coisas da espiritualidade e das leis de Deus. E buscar, no que o Cristo falava, fazer para o outro o que eu não gostaria que fizesse para nós. Amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente seguir esse mandamento, nós seremos bem-sucedidos em todas as nossas tarefas, né? Mas quando nós chegamos aqui, apesar de tudo que a gente assume e tal, muitas vezes a gente não consegue fazer direito porque por conta da insegurança, por conta do medo, muitas vezes, né? Aquela coisa do dia a dia de eu achar que eu não tenho tempo para. Então, eu acabo me dedicando maior tempo para uma determinada coisa e menor para outra. Independente do que eu faço. Eu não tenho tempo porque eu trabalho demais. Mas, gente, como nós colocamos o servir, né? Quando nós colocamos o ser na frente do ter, seja onde eu estiver, eu serei bem-sucedido em tudo que eu estiver disposto a fazer, né? Então, ser cristão, ser espírita, não é ser cristão e espírita dentro do centro espírita, mas é ser cristão espírita fora dele, todos os dias, no meu trabalho, na rua, em casa, em todos os lugares. Então, eu não preciso de tempo para ser. Eu preciso usar melhor o meu tempo, sendo quem eu realmente sou, né? Aceitando quem eu sou, sabendo os meus defeitos e buscando melhorá-los. Aí sim eu vou ser bem-sucedido. Mas nós, muitas vezes, temos medo de nos conhecer. Medo de saber quem é a Adriana de verdade. Medo de saber do que eu sou capaz de fazer, né? Eu não consigo reformar a minha casa sem eu tomar consciência de onde estão os encanamentos, a fiação, como que é o alicerce. Eu preciso conhecer a estrutura. A estrutura. Então, para que eu seja bem-sucedida no que eu faço, eu tenho que saber quem eu sou, quais são as minhas dificuldades, nossos limites, meus limites, e aceitar os limites, porque muitas vezes nós não aceitamos. É verdade. Né? E isso faz com que eu não tenha sucesso no que eu faço. Exatamente. Estela? A gente se perde um pouco na matéria, né? Quando a gente vem para cá, a gente falha em algumas coisas porque a gente se perde na ilusão da matéria. A gente se encontra, a gente se depara com muitas facilidades do mundo material. Então, a gente falha no nosso planejamento reencarnatório por conta disso. A vaidade, ela acaba sendo maior, o nosso orgulho, as máscaras que a gente coloca no mundo físico, né, a hora que a gente volta, elas nos comprometem muito. Né? A gente começa a colocar máscaras e a porta larga, ela é muito mais fácil. Não é? Então, a gente acaba esquecendo dos compromissos que a gente assumiu no nosso planejamento reencarnatório. E aí, aquelas nossas tendências de vidas passadas, elas afloram. Ganham força no presente. Ganham força no presente, porque aí a gente se perde, a gente se afasta das leis e o orgulho fala mais alto. A ilusão da vida material, ela se torna mais visível e a gente se perde no caminho. Quando aquele planejamento reencarnatório foi muito bem feito, a gente tem a chance ainda de retomar. Alguma coisa na nossa vivência, no meio do caminho, às vezes, nos fortalece, ou a chamada de alguém, ou uma doença, ou alguém que nos mostra o caminho e você encontra com, de repente, uma namorada, um amigo, ou a própria mãe, o amadurecimento pela idade, às vezes te mostra o caminho. Agora eu estou mais maduro, eu enxergo uma coisa que eu não enxergava quando eu tinha 18, 19 anos. Então, às vezes, você pode retomar este caminho, né? Às vezes, não. Às vezes, a ilusão da vida material te faz perder uma reencarnação. Facilidades aqui desse vida, mundo. Sim, desse mundo, te faz perder uma reencarnação, que foi o caso desses exemplos aqui do livro, né? O que ele quer nos ensinar ao focar na necessidade do estudo e da prática do trabalho? Que tem também esse trecho aí. O que ele quer dizer?
Então, é essa questão mesmo de você, da fé, a gente não pode ter a fé sem obras, né? A gente fala, a gente não pode ter o estudo e só ficar no estudo sem o trabalho, sem a prática. O livro, ele foca muito a questão da mediunidade, né? Então, no caso da mediunidade, você não pode só estudar a mediunidade. Você precisa estudar e entender, porque a mediunidade, sem o estudo, ela se perde. Se você tiver um médium, ele sem o estudo, sem a disciplina que o estudo te mostra, né? Porque a mediunidade, para que a gente estuda? Para que a gente fala, o médium precisa estudar, o médium precisa ter... Para trazer a disciplina para o trabalho. Porque um médium que não tem o estudo, ele fica muito indisciplinado. Então, ele atua, ele coloca a mediunidade de uma forma, ele atua em qualquer lugar. Ele pode exercer a mediunidade de uma forma cobrando, de uma forma errada. Então, o estudo mostra ao médium como ele executar a mediunidade de uma forma correta e para o bem, a serviço do bem. Tá. Né? Dai de graça o que de graça recebestes. Então, esse livro enfoca muito a questão da recaída, né? A recaída dos médiuns por conta disso, né? Enfoca muito a mediunidade e os médiuns que falharam na questão mediúnica. Então, quando ele fala de estudo e trabalho voltado para o livro, e aí a gente pode abranger um pouco mais esse assunto, né? Isso para a vida e para qualquer tipo de trabalho dentro de uma casa espírita, o estudo é muito necessário para fortalecer o trabalho, para a gente saber como é que a gente está trabalhando. No livro em especial, o médium sem a disciplina, ele descamba. Né? A gente vê muitas pessoas usando a mediunidade para o lado equivocado. É verdade. Não é? E aí lá na frente vai sofrer um pouquinho com isso. De que forma? Ele pode, desde a suspensão da mediunidade, até passar por um processo de desequilíbrio mental. Né? A mediunidade desequilibrada. Então, ele traz um transtorno para o médium muito grande. Então, o estudo é necessário por isso. Não é? Para equilibrar a mediunidade desse médium que veio com esta tarefa para evoluir, inclusive pessoalmente. Porque a mediunidade, a gente fala assim, nossa, que transtorno, eu acho que eu devo muito para vir com essa tarefa de ser médium, né? Às vezes a pessoa, não, você veio, pelo contrário, para ajudar muitos espíritos. É uma tarefa muito importante que você assumiu no plano espiritual. Então, faça bom uso dela. Né? Quantos espíritos você vai estar ajudando? Faz parte da caridade, né? Sim. Quantos espíritos você vai estar ajudando com a sua mediunidade? Verdade. Não é? Agora, de maneira certa, na hora certa, de acordo com o Espiritismo mostra. E você só vai poder fazer isso através do estudo. Então, por isso que ele reforça a necessidade do estudo e do trabalho, para que eles andem juntos de forma equilibrada. Adriana? O estudo é muito importante, né? Não existe nenhuma prática sem um estudo anterior, né? E uma teoria sem prática, ela é vazia, não existe aprendizado. Então, uma coisa depende da outra. O fato de eu conhecer o livro dos espíritos, dos médiuns, a Bíblia, seja qual for o meu livro de estudo em questões espirituais, e eu lembrar até que página está, o número da questão, isso não me torna, né, um trabalhador de fato, não me torna esse mensageiro propriamente dito, né? Faz de mim uma pessoa intelectual, mas não um trabalhador na seara do mestre. Não basta. Não basta só isso. Então, ser espírita, ser esse mensageiro, fazer o que os espíritos colocam para a gente nesse livro, é muito mais do que estudar, né? Mas é praticar, é ser. O estudo, ele é muito importante, porque a primeira pessoa a se transformar com o estudo sou eu, né? Se o estudo não servir para me transformar, para que eu leia aquilo e traga para mim a necessidade de mudança, ele não serviu de nada. Se eu estiver estudando e falar assim, nossa, olha, isso serve para Vanessa, isso serve para Estela, quer dizer, o que está resolvendo
esse meu estudo. Então, o estudo sem a transformação do ser, ele é vazio, ele perde o sentido, né? Então, por isso que ele coloca aqui, focar no estudo. O estudo de mim como um ser, como um espírito, né? Então, eu estou fazendo um estudo, uma reflexão sobre nós mesmos, baseado no que eu estou lendo para que eu me transforme e praticando isso, colocando na prática, adequando essa leitura para o momento que eu estou vivendo. Quando a Estela coloca aqui, que ela deu muito bem a resposta a essa questão, falando do livro Os Mensageiros, dizendo que aqui ele está voltado para a mediunidade, para esses espíritas que, apesar de todas as condições, esses 5 falharam, né? Ela está colocando para o livro em si. E quando ela abrange, colocando para todos nós, o nosso dia a dia, o que ela está fazendo? Adequando essa leitura, esse estudo, para a nossa vida diária. Porque o espiritismo, ele tem que estar no nosso dia a dia, ele não pode estar só no centro espírita. Ele não deve e não pode estar fechado num estudo e atual, grupo, né? Sempre atual. Ele tem que estar sempre atualizado. Esse livro é de 1944. Né? Mas lendo muitas coisas, você fala assim, gente, hoje. Serviu para aquela época, mas serve para agora. Exatamente. Não é? Então, é muito atual. Por quê? Porque nós estamos em constante transformação. E falando dessa constante transformação e reflexão, logo no começo do livro, aí vai um spoiler para quem vai ler o livro, eu já falei do Damião, mas assim, André Luiz, é muito engraçado o começo do livro, porque André Luiz, cada um que ele encontra, desses que falharam, que ele vai conversar, ele conta o caso dele. E ele conta o caso dele, achando que o caso dele é o mais triste de todos. Ai, coitado, a gente é meio assim também, né? Ele vai falar o que aconteceu com ele, da mulher, ele vai falar o que aconteceu com ele, que como se fosse o caso mais triste. Aí vem o Vicente, o Otávio, né? E conta o caso deles, e o caso deles é pior do que o de André Luiz, né? Aí fala, o meu não é nada. Aí ele fica assim, ele começa a pensar, ele já por onde encerra. E o que falam para ele, né, para André Luiz? Olha, André Luiz, você pelo menos não tinha nenhuma religião. Nós nascemos em berço onde nós tínhamos uma religião. Tinha toda a condição. Tínhamos toda a condição e falhamos. Então tem um peso aí maior. Então, e aí ele vai, e aí não satisfeito, ele encontra outro, ele conta para o outro a situação dele. Não, a minha deve ser pior agora do que esse. Foi. Ele conta achando que a dele é pior. Aí o outro vem e conta, ele fala, nossa, a dele é pior. Então, essas conversas que André Luiz vai tendo no começo do livro faz com que ele faça essa reflexão. E aí ele começa a fazer a reflexão dele. Muito bom. Né? Pelo WhatsApp, você participa aqui do nosso programa, 996433827. Elza Torres, de São Paulo. Bom dia, meninas. Eu já li esse livro e ele é maravilhoso. E como você falou, não adianta você querer mudar as coisas e você mesma não mudar. Paz e luz do nosso Mestre Jesus. É isso. É isso mesmo. Precisa mudar. Mudança, né, Elza? Beijo pra você. Tiago Melo, do Centro de Guarulhos, participando também pelo WhatsApp. Bom dia, amadas. Adorando o programa. Acredito que em todas as áreas da nossa vida devemos buscar o aprimoramento sempre para melhor servir. Aprimorar é crescer e ofertar seu melhor. Beijo grande no coração, Tiago. Que bacana, Thiago, é isso mesmo, é o melhorar para servir. Exatamente isso. E você continua enviando as suas mensagens também pelo 0800 979 5011. Bom dia, meninas. Temos o exemplo de João de Deus, Nadir, beijos a todas. Ela é da Bahia, Poço da Mata, no caso da mediunidade, como a gente está dizendo. E tantas outras pessoas, né, que vêm com tanto a fazer, exemplo, que ajudaram muitas pessoas, assim. Mas acabou às vezes se perde. Se perdeu, né? E não é fácil. Qualquer tipo de poder nos leva a
equívocos, né? Não é fácil. Sueli Carli, no nosso Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. Estamos lá, estamos na página da Rede Boa Nova de Rádio, ficando aqui, né? Acesse lá para você acompanhar. Luísa Marques, bom dia, queridas. Beijo. Rosicleide Machado, de Caruaru, Pernambuco, também participando no Facebook. A Wanda Soares, mandando um beijo pra gente. Shirley Menezes, de Cosmorama. Beijo, Olha, que Shirley. bacana. Legal, Não né? conheço essa cidade. Antônia Rezende, também a Sueli disse, excelente tema. Gratidão. A Selma Heloísa mandando abraços. Antônio Carlos Cassis. Opa, saudades, Cassis. Eliane Anderson, Eugênio Lico, bom dia. Gratidão a todos. Deise Mansano. Que bacana, ela tá sempre aí. Né? Lindeza, adorando o programa. Norma Maria, é verdade, nossa reforma íntima diária. Exatamente. Diário. Amália Gonçalves, bom dia. Sim, bem assim. O medo nos impede de seguir. Isso. É isso. Sueli Bassetti, adoro ouvir vocês. Bom dia. Bom dia. Maria Santa Rosa e a Sandra Fagundes diz aqui, ó, bom dia. Como é o nome do livro que estão falando? Os Mensageiros. Isso. Da série André Luiz. Isso mesmo. Continue participando do nosso programa e continue também fazendo parte do Clube Amigos da Boa Nova. É muito importante, é essencial a sua contribuição no clube para a gente continuar fazendo aqui os trabalhos, levando adiante o trabalho, a missão da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, pelas suas frentes, né, de comunicação, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior também, que leva a mensagem da doutrina ao planeta inteiro através da internet. Então faça parte pelo 0800 12 18 38 ou também acesse o site, né, amigosdaboanova.com.br. O clube essa semana completou 19 anos. Parabéns, em tempo, anos. Né? Em tempo, parabéns. No dia do amigo, né? Amigos da Boa Nova. Tamo junto. Excelente. Isso foi né? muito bom. Aproveite, então, para você se associar se ainda não é sócio. Agora, como saber quais foram os nossos compromissos assumidos antes de renascer? Tem como saber, Adriana? Então, como saber? Não tem, né? Como A pergunta saber, é para quê? né? Não tem como a pergunta saber, é para assim, quê? Não tem um manual, né? Ou não tem uma teclinha que você aperta, compromissos dessa encarnação. Não tem, né? Não existe esse manual, não existe esse botão, né? Onde está isso? Na nossa consciência. Esses compromissos estão todos na nossa consciência. A gente sabe quando está fazendo algo errado. Por intuição, a gente sabe quando a gente está desviando do nosso caminho. É meio como aqueles desenhos que tinha, né? Que aparece às vezes que tem um anjinho e o diabinho, assim. Isso é a nossa consciência, nos mostrando para que lado devemos ir, né? E geralmente, durante o sono físico, os espíritos, eles nos auxiliam, né? Os nossos mentores, eles nos mostram, através de um contato, né? Quando nós estamos fora do corpo, olha, Adriana, você não está seguindo bem. Eles dão uns toques na gente, e a gente sabe disso, né? Então, quando nós estivermos fazendo alguma coisa e tocar meio que um sininho da nossa consciência, você fala, pera, eu acho que eu não deveria estar fazendo isso, né? Qual o compromisso que eu assumi? Um compromisso, todos nós sabemos, nós temos um compromisso com a verdade, nós temos um compromisso conosco, nós temos um compromisso com Jesus. Qual será o compromisso que nós assumimos? Fazer o bem e sermos nós mesmos. Esse é um compromisso que todos nós assumimos, né? De trabalhar a serviço do bem e do nosso aprimoramento pessoal e moral, que é o que foca aqui o livro e é o que está falando desde lá de cima, né? Quando a gente iniciou o programa. Esse é o nosso compromisso com o nosso aperfeiçoamento melhor. O nosso aperfeiçoamento pessoal, sendo melhor a cada dia. Né? Hoje eu vou ser um pouco melhor do que fui ontem, amanhã um pouco melhor do que eu sou hoje, e fazer aquilo que a gente sempre fala no programa, que a gente sempre cita Santo Agostinho, né? Ao deitar, fazer aquela perguntinha: será que hoje eu fiz todo o bem que estava ao meu alcance? Né? Se eu tiver esse cuidado, eu terei certeza de que estou no caminho certo, de que estou buscando
fazer os compromissos que eu assumi. Exatamente. Estou buscando dar conta. E quando chegar lá, e se eu não conseguir tudo? Paciência, você vai fazer o que for possível, né? A gente faz o que é possível. O impossível, deixemos para Deus, Não dá né? pra ficar... Fazer o possível já tá bom. E o simples, né? Menos é mais. O menos é mais. Vamos nos preocupar com as pequenas coisas. As pequenas coisas são muito importantes, né? Verdade. Pra gente começar do comecinho para depois ir crescendo, né, Isso. No Livro dos Espíritos tem a questão, né? Onde está gravada a lei de Deus? E a resposta é na consciência. Então, a Adriana falou muito bem. É na nossa consciência, a hora que nós estivermos fazendo alguma coisa de errado, a nossa consciência vai nos alertar. A pergunta é, para que a gente precisa saber o que foi assumido, né? Foi assumido, os compromissos foram assumidos. Mas, a hora que nós estivermos praticando as coisas aqui na Terra, a nossa consciência vai nos chamar a atenção para o certo e para o errado, porque nós temos essa noção dentro da gente. E fazer a seguinte questão: eu queria para mim isso? O que eu estou fazendo para o outro, eu gostaria que fosse feito para mim? Então, ter esse lema. Se eu gostaria, eu continuo. Se eu não gostaria, para por aqui. Para por aqui. Não julgar, né? Não ter um preconceito. Sim, é difícil, porque cada um tem a sua verdade, não é? O que é certo para um não é certo para o outro. É muito difícil você ter essa... É relativo, mas a gente esse sabe... relativo, mas a consciência nos chama a atenção para isso. Conhecer as leis de Deus nos mostra o que nós precisamos fazer. Sim. É ali então, se eu conheço as leis de Deus, não tenha dúvida. Toda vez que eu desvio das leis de Deus, eu estou deixando de fazer o meu compromisso. E tem uma regrinha, né? A dor se instala por aí também, né? Quanto mais distante da lei de Deus, mais dificuldade nós temos. Quanto mais próximo das leis de Deus, mais o nosso caminho segue em equilíbrio. Não é? Beijo aqui para Valéria, ela é de Sorocaba, participando. Estou ouvindo vocês aqui no meu aplicativo, estou adorando. Beijo. Que bom, Valéria, beijo grande. Que bom. Beijo para você também. Beijos para todos que estão na nossa página também no Facebook, a Sandra Fagundes. Bom trabalho de amor e informação. Bacana. Que bacana. Hein? Ana Faustino, bom dia, belo programa, amo demais, beijos, beijo pra você. Antonieta Delgado, bom dia pra nós, ouço vocês na Parada Inglesa e hoje estou ouvindo em Poços de Caldas. Beijo, Poços de Caldas, minha cidade do coração, estive lá semana passada. Adriana adora Você gosta, né? Amo, eu já tô, olha, falta pouquinho pra eu conseguir a chave da cidade. Neiva de Lima, parabéns, gratidão. E o Carlos Ramires também participando no Facebook. E aí tem um trecho aqui, a gente pode destacar no capítulo 6 da obra, né? Advertências profundas. Nele, nós encontramos um trecho que diz: fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Aqui estamos todos, companheiros da comunicação, endividados com o mundo. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Nós podemos entender, então, que não existe evolução sem sofrimento? Estela? O sofrimento não é condição para evolução. O sofrimento não é condição de evolução. Aquela questão de que, quanto mais eu sofro, mais eu evoluo, não é assim que acontece. O homem, ele evitará o sofrimento quando ele trabalhar a sua moral. Quanto mais ele trabalhar a sua moral, mais ele evita o sofrimento. E você leu muito bem aí nesse trecho, com o seu esforço, com o seu suor, não necessariamente com o seu sofrimento, não necessariamente com a sua dor. Quem causa a dor e quem causa o sofrimento somos nós, né? A condição para evoluir é o esforço. Essa é a condição para evoluir. A gente precisa se esforçar para isso. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. É opcional. Isso. Você se esforçar, o suor... como fala, né? Como se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que ele faz em se melhorar. Sim. Então, porque tem algumas pessoas que elas confundem a aceitação com acomodação. Então, ela se acomoda naquela situação de sofrimento e ela acha que Deus quis assim, e assim é que ela vai evoluir. É assim que Deus quer
que ela seja naquele sofrimento e ela se acomoda naquela situação e ela não se esforça por melhorar. Então, isso não é evolução. Isso é uma acomodação e ela se estabiliza naquilo. Então, ela não usa dos recursos que Deus deu para ela, né? Que é a tecnologia, que é o trabalho, que é o esforço, que é a interação, que nós falamos na primeira pergunta, que é a interação com a vida para ela se esforçar e sair daquela situação. Sim. A inteligência, Sim, né? capacidade, né? Não é a asa da moral e da inteligência Sim. que a gente evolui? É. Então, o sofrimento não é condição para evoluir. Claro, tem aquelas pessoas que sofrem e que evoluem com a dor porque aprendem com ela, não é? Aquelas pessoas que usam do sofrimento para evoluir são aquelas pessoas que aprendem com a dor, que aprendem com o sofrimento, que tiram um proveito daquele sofrer. Então, essas pessoas, sim, evoluem com o sofrimento, porque, de alguma forma, elas tiraram o que de bom elas puderam tirar com aquele momento de sofrimento. Aproveitar não aí é? uma oportunidade também, Isso, né? aí sim. E é diferente. Né? É diferente do que aquela pessoa que fala, eu estou sofrendo, eu vou sofrer e vou ficar nessa situação porque é o meu karma. Aí eu vou evoluir. Não é bem isso. assim. Que é uma resignação inativa, né? Não faz nada. Não é resignação, né? é acomodação, né? Porque até porque algumas vezes nós criamos o sofrimento, acreditando que é assim que nós vamos chamar a atenção. Né? Que é assim que eu vou ter alguém, que é dessa maneira que eu vou evoluir, eu acredito nisso e eu crio esse sofrimento. Quantos né, problemas que nos levam a esse sofrimento são criados por nós mesmos, por medo, por culpa, por baixa autoestima, né? Então, a gente está num planeta onde essas provas, essas expiações, esse sofrimento ainda existe, porque nós criamos, sim, né? E aí é colocado para nós o seguinte, os sofrimentos, eles são úteis quando eles servem de estímulo para a nossa evolução. Se a gente não usar como estímulo, esse sofrimento vai ser inútil. Não adianta você ficar sofrendo se você não tirar algo de bom, né? Muitas das nossas histórias, elas se repetem porque eu preciso aprender alguma coisa naquilo. Quando eu aprendo, eu evoluo, né? Eu subo um degrau. Não acontece mais. Não acontece mais, etapa, não é verdade? É uma prova mesmo. É como quando a gente está na escola. Você tem uma dificuldade naquela matéria, né? Quando você consegue superar aquela dificuldade, consegue aprender, você dá um passo adiante, aí você muda, né? Muda o obstáculo, muda o grau de dificuldade. É um joguinho de videogame, só que é a nossa vida. O bem-aventurados aflitos é isso, é aqueles que dá aflição, eles se mexem, né? E os que choram serão consolados, né? A gente tem que entender o choro e as lágrimas não como algo para nos tornar cada vez mais frágeis e comover os demais. Muitas vezes o choro vem como uma maneira, como um escape, né? Para que você tire, alivie o espírito, para que você se sinta mais leve. Muitas vezes, depois de um choro, você dá aquela aliviada, você respira e você se fortalece. Se fortalece. Se fortalece na sequência. Mas não é aquele choro de que, eu sou um coitado, como eu sofro, aquela coisa compulsiva, de vítima. Não. Porque quando eu entro nesse processo, eu adoeço. E quando eu adoeço, eu não consigo raciocinar. Aí eu preciso me curar para que eu consiga dar um passo a mais, né? Então, através desse sofrimento, nós temos oportunidade de crescer e evoluir quanto ao desenvolvimento humano e ascender a condições melhores. Mas, lembrando o que a Estela colocou, não necessariamente, ou seja, se eu estou sofrendo, se eu estou passando por uma dificuldade, vamos aproveitar para aprender alguma coisa e passar por ela. É aquela dor auxílio que o Evangelho fala, né? É quando você tira da dor o auxílio para evoluir. Quando a gente... Exatamente. Pode falar mais um pouquinho. Quando a gente fala assim, faleceu alguém, né? Perdi alguém. Primeiro que a gente não perde, né? A gente teria que pensar melhor nessas questões, né? Aí você sofre com aquilo, porque eu não vou ver mais a pessoa, porque eu perdi, porque minha mãe...
Eu lembro de um padre que certa vez falou assim, ao invés de você ficar nessa de você chorar porque perdeu, dê graças pelo tempo de convívio que você teve com essa pessoa. Olha, você tem 53 anos, você perdeu agora a sua mãezinha, olha que bênção, você viveu 53 anos com ela. Então é mudar o foco, né? Excelente, adorei. Ela corta a gente, ela corta a gente assim. É que foi tão bom. Tão assim. Então até a próxima semana, né, Esther? Até a próxima semana. Fica aqui a dica para vocês lerem o livro Os Mensageiros. Ele tem muito conteúdo. Nós ficamos aqui praticamente em 2, 3 capítulos. Verdade. Então, vale a pena. Uma boa semana a todos. Um beijo. Até a semana que vem. Obrigada, Adriana. Beijo grande. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo carinho de todos. E fique com a gente aí. Segue a programação e até a próxima quinta. Beijo a todos. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Até o próximo programa. Termina aqui Rádio Revista André Luiz.